Fala pessoal, hoje vamos falar aqui do ALZR11, o FI da Aliança Trust Renda Imobiliária, e atualmente ele está aqui com a cota de 117,80, um dividend yield atual de 8,33, seu PVP está de 1,11, ou seja, ele está 11% aí acima do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez diária de 1,7 milhão por dia e nos últimos 12 meses subiu 13%. Então a LZR vem aí nos últimos 12 meses mostrando uma boa variação positiva. Então quem tem o fundo aí há 12 meses está colhendo um resultado positivo em relação à sua cotação. Então vamos aqui dar uma analisada um pouquinho mais a fundo em que o ALZR investe, como ele ganha dinheiro e como está a situação do fundo atualmente. Então, atualmente o fundo tem 9,86 milhões de cotas e tem um valor patrimonial de 1 bilhão, 1,05 bilhão de reais. E aí aqui na foto abaixo a gente pode ver qual é o segmento do FII. Então ele é um FII do tipo tijolo e ele é do segmento híbrido, ou seja, ele investe em vários ramos dentro do fundo imobiliário. Ele tem uma taxa anual de 0,20% ao ano, então é uma taxa bem simples, muito baixa. A gente tem FII aí que cobra 0,5%, 1% ao ano, então o LZR só cobra 0,20%. Tem um número de cotistas, 150.222 cotistas, as cotas emitidas 9.860.000. Seu valor patrimonial por cota é 106,32 e o último rendimento foi de 80 centavos. Então aqui a gente vê uma disparidade, né? Valor patrimonial 106,32 e quando a gente vem aqui em cima para a cota atual, a gente tem uma cota de 117,80. Então é um fundo que está um pouco caro, mas a maioria dos investidores não fica com o pé atrás de investir em FII de tijolo quando ele está acima do valor patrimonial. Por quê? Porque ele tem o seu portfólio de imóveis, então ele tem uma certa garantia ali baseada nos imóveis que ele tem. Então tem muitos investidores que, mesmo assim, investem em fundos imobiliários acima do seu valor patrimonial. Particularmente eu, no momento, não estou comprando. Eu tenho cotas, algumas cotas do ALZR11. Eu tinha uma meta de que o meu dividendo do ALZR comprasse pelo menos uma cota dele. Ainda não consegui fazer isso. Estou bem pertinho, mas muito pertinho mesmo. Mas ele está aqui sempre nos últimos dias batendo 116, 117, 118. E eu tenho um preço teto de até R$ 115. Então, abaixo dos 115, eu compro a LZR. Mais do que isso, não, porque ele já está muito acima do valor patrimonial. Quando ele está ali nos 115, ele fica um pouquinho abaixo do 1,1, que é o meu preço teto em fundos imobiliários de tijolo. Se ele tiver até 1,1, eu analiso direitinho e vejo se vale a pena realmente entrar, ele estando 10% mais caro. Mas estando acima de 1,1, mesmo, Carvalho, mas é pouco, é só um acima do seu preço teto, mas está acima do preço teto. Então, se a gente tem uma estratégia, é sempre bom manter essa estratégia, independente do que aconteça. A não ser que você enxergue assim, uma oportunidade que você não vai ter em outro momento. Mas foco na sua estratégia, crie a sua estratégia, desenvolva ela e siga ela à risca, avaliando sempre se essa é a melhor estratégia para o seu avanço dentro da renda variável, certo? Então, por isso que no momento eu não estou comprando a LZR. Aqui embaixo a gente tem a rentabilidade dele nos últimos meses. Então, no último mês, a rentabilidade real foi de 0,11, 1,33 em 3 meses, e aqui a gente vai logo para 2 anos, aí 21% e 33%. Para um fundo imobiliário, é uma rentabilidade ok. Se a gente pega o IFIX nos últimos 2 e 5 anos, o ALZR bate no IFIX tranquilamente na rentabilidade.
Então você vê que o fundo consegue entregar bons resultados para os seus cotistas. Aqui a gente tem a média do dividend yield nos últimos meses, então ele vem mantendo uma média consistente de 80 centavos, 81, 82, 82, e os últimos dois é que deu uma quedinha, pagou menos do que no último ano, de 79 centavos nos últimos 12 meses, mas a gente vê aí que o dividend yield em porcentagem pode estar baixando um pouquinho devido à alta valorização da cota. Mas os 79 centavos aí tá tranquilo, isso aqui dá 0,8, 0,7 ao mês, então no ano vai dar aí seus 8, 9%, então tá tranquilo, é o que a gente busca em fundo imobiliário, ali uma rentabilidade de pelo menos 7, 8% ou mais com segurança. Aqui na foto acima, a gente vê que tem um dividend yield extraordinário, né, de R$5 ali em setembro de 2022, mas isso aqui foi devido a uma venda de um imóvel, então eles pagaram um dividend yield super extraordinário, mas você vê que ele é não recorrente, você vê que na média eles manteram a mesma linha de pagamento de dividendo. Esse aqui é um dividendo à parte, então não levem em consideração esse dividendo, leve em consideração essa linha aqui, que é a média de dividendo do ALZR, certo? Então aqui a gente vê que em relação ao CDI, o ALZR supera o CDI. Então, se você tivesse investido R$1.000 em ALZR há 2 anos atrás, você teria 1.323. Se você tivesse investido R$1.000 em um CDI, você teria 1.270,40. Aqui, claro, considerando os dividendos. Então, você vê que o ALZR vai superar todos os outros indicadores: IPCA, Small Cap, DIV, IBOV, IFIX, o IVVB11. Então, é um fundo que vale a pena a gente estar analisando para ver se cabe na nossa estratégia de investimento. E aí, como sempre, eu recomendo que vocês vão no site de relação com o investidor do fundo. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra e venda do ativo. Esse vídeo não tem o propósito de fazer você comprar ou vender o ALZR. Esse vídeo tem a intenção de você analisar um pouquinho mais a fundo o que o ALZR faz. Então, como é que o ALZR ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro alugando imóveis. Então, aqui a gente pode ver o portfólio do ALZR. Então, tem aqui um prédio em Atento, em Del Castillo, no Rio de Janeiro. Tem Vila Carioca, no São Paulo, Guarulhos, Bauru, São Paulo, Espírito Santo, São Paulo novamente, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santana do Parnaíba. Então, a maioria dos seus imóveis ali está na região sudeste. Ele se concentra muito na região sudeste, com a grande maioria em São Paulo. Mas você vê que é um fundo que tem aí 16 imóveis. Então, é uma quantidade muito relevante de imóveis e por isso que a gente, como a gente disse lá no começo, que as pessoas, os investidores, arriscam investir, colocam seu dinheiro aqui em um fundo de tijolo acima do seu preço, do valor patrimonial, certo? Então, voltando aqui para o portfólio, a gente tem esses 16 imóveis. A gente tem aqui alguns documentos que você pode ir aqui no site de relação com o investidor documentos e pesquisar os relatórios gerenciais, a divulgação dos rendimentos, fatos e comunicados relevantes ao mercado. Então, é sempre bom a gente estar olhando isso aqui para saber o fundo, o que é que o fundo faz, como ele ganha dinheiro. Então, a gente vem aqui no relatório gerencial, a gente vê como foi a demonstração de resultado deles. Então, aqui a gente tem as receitas de julho até dezembro e o segundo semestre de 2023 tem um resultado muito interessante, 56.470, isso aqui está em milhões. Então, em janeiro, ele mantém a linha de agosto até dezembro. Em julho, a gente tem aqui um não recorrente de 14 milhões, mas a gente não pode achar que ele sempre vai entregar esse resultado. Mas você vê que ele mantém a linha aqui, em agosto 9.6, 8.9, 7.8, 7.9 e 8.0, e em janeiro entrega 8.2. Então ele sempre vai manter a linha e vai entregar bons resultados. Então a receita
imobiliária também vai manter a mesma linha até janeiro de 2024. Os juros das aquisições, a receita financeira, as despesas também vão se mantendo ali em linha, sem nenhuma disparidade ou nenhuma surpresa para os seus cotistas. O resultado em caixa também vai mantendo a mesma linha. O resultado por cota também na mesma linha. O resultado distribuído, tudo bem próximo. E aqui o resultado por cota. Então, você vê que é um fundo que não vai lhe surpreender, pelo menos não negativamente. Ele pode até te surpreender positivamente, mas negativamente ele não vai lhe trazer grandes surpresas. Então, é um fundo que a gente pode investir tranquilo, comprar as cotas tranquilo, sempre com foco na sua estratégia. Então aqui a gente também vê a distribuição por cota. Lembra aquele aqui em setembro. Em setembro a gente tem o não recorrente, que foi de 5,65, mas de maio aqui e 2022 até fevereiro de 2024, a gente tem um dividend yield bem consistente, ali na casa de 78 centavos a 83 centavos, certo? Então, é um fundo que vai trazer resultados bem consistentes. Aqui ele vai falar sobre as obrigações futuras, que possuem as seguintes obrigações: parcelas futuras do imóvel do Morumbi. Então aqui ele está falando que o fundo já pagou pelo ativo 44,85 milhões na ocasião da conclusão da transição, e as duas primeiras parcelas do saldo remanescente pagas em dezembro de 2021 e 2022. As suas obrigações com CRIs dos imóveis da DASA, os CRIs do imóvel da Torre do Ponte. Então ele sempre vai mostrando aqui o que é que ele tem que fazer. Aqui ele está mostrando a ocupação do fundo, quanto representa cada um das ocupações dos seus imóveis, os aluguéis por localização. Então você vê que a grande maioria fica na Grande São Paulo, 80%, e aí 7% fica em outras cidades de São Paulo, como a gente viu lá no portfólio, fica em Santana de Parnaíba, e outros por cento, deixa eu só apagar aqui, outros 13% fica ali no Rio de Janeiro. A classe, então, a gente tem edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center e galpões logísticos refrigerados. Então, a grande maioria dos imóveis do ALZR está concentrado principalmente em edifícios comerciais, 44%, e galpões logísticos, 24%, e ali renda urbana, 24%. Os demais mantêm ali 4%, 4%, e é isso. A gente vê que a grande maioria está aqui em 3 segmentos: edifícios comerciais, galpões logísticos secos e a renda urbana. O aluguel por setor, aqui ele vai discriminar qual é o setor, então a maior parte também está ali em chega aqui, ficou bem grande. Então a maioria ali está alimentos e bebidas, especialidades químicas, medicina diagnóstica, CRM, BPO, tem uma grande parte em educação, 17%, gases industriais medicinais, automotivo, data center, tem varejo, tem comunicações, e aqui também os anos atípicos até os vencimentos da locação. Então a gente tem em média 8,3 de duração dos contratos com a LZR. Então tem um tempo bem considerável de locação desses imóveis. Então a gente pode até ficar despreocupado enquanto o ALZR vai trazer esses resultados. Que a gente tem o rendimento do ALZR versus o IFIX e o ICDI, então a gente vê que o ALZR ele supera o IFIX e o CDI, essa linha azul aqui. Então a gente tem uma disparidade ali de 36 pontos do ALZR versus o IFIX. A gente tem aqui embaixo também a liquidez das negociações diárias, então a gente tem também, eles mostram quais são as emissões, a segunda emissão, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta emissão, e como o fundo ele tem se comportado de maneiras diferentes. A segunda emissão ele deu uma subida bastante significativa, já a terceira, a quarta e a quinta ele se manteve em linha, e a sexta emissão ele novamente dá aquela subida. E aqui a gente tem a discriminação de todos os imóveis que o LZR tem.
Então aqui é muito interessante que você baixe esse relatório e dê uma lida para você ver qual é a classe do imóvel, a localização, a participação do imóvel, a área bruta locável, a área do terreno, o tipo de locação, a ocupação do imóvel, o valor do aluguel que o inquilino está pagando, quando vence esse contrato, quando é o mês de reajuste. O mês de reajuste pode impactar no resultado dos dividendos que ele paga, porque pode subir. Qual é o índice de reajuste desse aluguel e o depósito de caução que o inquilino pagou para estar nesse imóvel. Então a gente pode ver aqui todas essas informações de cada um dos imóveis. Então aqui eu tenho um imóvel de Atento, eu tenho um imóvel lá em São Paulo, os imóveis de São Paulo, de Bauru, especificando tudo sobre esses imóveis. Então vale a pena você baixar e dar uma olhada nisso, analisar e ver se cabe direitinho na sua estratégia. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente deu uma olhada no ALZR. Eu particularmente tenho ele na minha carteira. Em breve eu vou mostrar minha carteira de fundos imobiliários. Vocês vão ver, tem uma posiçãozinha ali interessante. Ainda não compra uma cota. Mesmo que eu alcance essa meta, se ele estiver aqui nesse preço, eu não vou ficar comprando. Eu estou esperando ele cair ali para baixo de 115, que é meu preço teto em ALZR, para ver se eu consigo bater a minha meta de que os dividendos do ALZR comprem uma cota dele sozinho, porque aí eu tenho aquele efeito bola de neve de estar podendo comprar cotas com o próprio rendimento que o fundo está me pagando. Os de base 10, a minha média é que o dividendo compre 10 cotas. Eu já consegui fazer isso com o VGIR. Posso trazer também um vídeo sobre ele e quero fazer isso também com os outros fundos de base 10 que eu tenho. O VIU, o GARI, o BTCI 11. E são pequenas metas que eu vou tentando bater todos os meses, certo? Então a gente sempre bota essas metas pequenas, porque assim a nossa carteira vai sempre subindo e aumentando os dividendos, certo? Se você gostou, considere curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que também gostam de investir em fundo imobiliário e deixa seu comentário aí que a gente vai interagindo, beleza? Valeu, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.